Fundamentos, técnicas, ferramentas, em um curso dedicado ao VFX Potiguar. Este projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, a vacina salva. Mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19. Apoio: Fundação José Augusto, Secretaria da Cultura do Estado, Governo do RN, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Um homem de pele clara, barba e cabelo castanhos, vestindo uma camiseta azul. Ele sorri para a câmera, sentado numa poltrona preta. Durante muito tempo, fazer roto era um trabalho lento e muito tedioso, sendo necessário desenhar máscaras quadro a quadro, um verdadeiro teste de paciência. Mas felizmente, a tecnologia evoluiu e hoje esse processo ficou muito mais rápido e preciso. Vamos entender como funciona a rotoscopia, conhecer as ferramentas mais utilizadas atualmente e ver como podemos isolar elementos com qualidade profissional, mesmo em cenas complexas. Preparados para dominar essa arte de recorte? Então, bora começar! Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês algumas características que são bem específicas da roto ou rotoscopia, para que a gente possa entender melhor quando utilizar essa técnica e quais são as vantagens de trabalhar com ela. Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui. Vocês já conhecem, porque a gente já tinha utilizado ela antes, que é o Mocha. O Mocha também pode ser utilizado para fazer rotoscopia, além de fazer tracking, que foi o que a gente utilizou na aula passada. Nesse caso, olha só que coisa interessante. Ele consegue identificar, né, a parte da imagem onde você quer fazer a seleção e a partir disso daí ele consegue mapear, né, essa seleção, essa máscara em todos os frames. Então esse processo que antes era extremamente trabalhoso, né, já que você tinha que fazer o desenho, né, em torno da parte do objeto ou da pessoa que você queria selecionar e a cada frame você sair modificando a posição dessa máscara. Hoje, graças aos recursos de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e assim por diante, esse processo ficou bem mais rápido. Lógico que vão existir situações quando você, por exemplo, precisa trabalhar com uma seleção, por exemplo, como os raios da bicicleta ou fios de cabelo. Então esse tipo de coisa ainda, às vezes, a inteligência artificial não consegue fazer um bom recorte. E para isso, então, a gente precisa usar ferramentas um pouco mais sofisticadas, como é o caso, por exemplo, desse aqui, que chama Silhouette. Então essa ferramenta, ela permite fazer máscaras extremamente detalhadas, né? Como vocês vão ver, ele consegue selecionar cada um dos fios de cabelo, por exemplo, para você conseguir fazer um tipo de recorte extremamente preciso. Mas esse tipo de programa, ele tem uma característica que também é bem diferente. Como vocês estão vendo aqui, a arquitetura dele não é por camadas, ele trabalha com um tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura de nós. E eu vou abrir uma outra ferramenta aqui similar a essa, que também dá para fazer rotoscopia, também dá para fazer tracking e várias dessas outras coisas, que é o Nuke. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática rapidinho como é que o Nuke trabalha, como é que funciona esse tipo de sistema de arquitetura de nós, para vocês entenderem qual é a vantagem e por que isso é tão diferente do que os outros programas que a gente costuma utilizar, principalmente programas do pacote Adobe. Então nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão vendo que foi desenhada uma máscara, né, para separar, por exemplo, esses pratos, essa louça aqui, e essa máscara, ela está acompanhando o movimento que a câmera fez, né? Então, ou seja, nesse caso aqui foi utilizado tanto a técnica de tracking, né, para poder seguir o objeto ao longo do vídeo, quanto também foi utilizado a técnica de roto, né, ou rotoscopia, para conseguir desenhar essa máscara aqui em torno do objeto. Então, antes que eu passe diretamente para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer na prática essas máscaras e como é que a gente pode utilizar até mesmo a inteligência artificial para fazer recortes mais rápido para a gente, eu vou mostrar rapidinho aqui a interface do Nuke para vocês. Então, isso aqui é o Nuke X, né, ou Nuke X, que é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar principalmente com composição para efeitos visuais, mas também tem outros recursos super interessantes, principalmente para a parte de tracking, tanto o tracking 2D quanto o tracking 3D, e também muitos recursos de rotoscopia. Mas para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é que funciona essa arquitetura de nós, eu vou puxar aqui um arquivo rápido para mostrar isso para vocês. Então, funciona assim, a gente aperta aqui, por exemplo, a tecla Tab
e eu vou puxar um nó de leitura da imagem aqui, ó. Então eu vou clicar e aí eu vou indicar onde é que estão as minhas imagens que eu quero ler. Nesse caso eu vou puxar aqui uma sequência de imagens, vou mandar abrir. Ele entende essa sequência de imagens então como se fosse um vídeo, né? Então, ó, nesse caso, olha só que curioso. A minha sequência de imagem ela já está aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar nada na minha tela. Isso por quê? Porque como é uma arquitetura de nó, para que eu consiga visualizar a minha imagem, eu preciso conectar um nó de visualização na minha imagem. Então, ó, quando eu conecto esse nó, como vocês estão vendo aqui, ó, aí sim a minha imagem aparece aqui e eu posso dar play. Essa é a imagem que eu vou mostrar para vocês depois como é que eu fiz um recorte e depois vai ser uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar no exemplo, tá? Lembrando que eu sempre vou disponibilizar essas imagens para vocês caso vocês queiram treinar na pastazinha no Drive. Eu vou deixar o link sempre aí embaixo na descrição para vocês baixarem o material. Nesse caso especificamente, ó, eu vou até trocar aqui o espaço de trabalho, tá? Vou apertar aqui, por exemplo, o Shift 2 para ficar com um espaço de trabalho que eu tenha mais espaço aqui para mostrar para vocês os nós. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui, mover meu nó para onde eu quiser. Por enquanto, eu só tenho um nó de visualização, ó, que é esse aqui, ó. Então, por isso que eu estou simplesmente podendo assistir a minha imagem. Mas se eu quiser acrescentar algum tipo de modificação, por exemplo, eu vou acrescentar um nó aqui, eu vou clicar aqui novamente com a tecla Tab e vou acrescentar aqui, por exemplo, um nó de distorção de lente. Então, ó, basta arrastar, ó, e conectar esse meu nó aqui, ó, no caminho que eu tenho aqui entre o meu vídeo, né, ou nesse caso aqui uma sequência de imagens, e a visualização. Então, esse nó que eu apliquei aqui, ó, é um nó de distorção de lente. Então, vou clicar aqui 2 vezes, aparece aqui as propriedades e eu vou alterar um pouco, por exemplo, o valor dessa distorção. Então, ó, quando eu coloco uma distorção de lente, vocês estão percebendo aqui, ó, que a imagem ela deu uma modificada grande, né? Porque eu fiz uma grande distorção de lente aqui nessa minha imagem. Então, se eu desligo esse nó, aperto aqui a letra D, ó, a imagem volta ao normal. Então, é bem fácil ligar ou desligar nós. Então, eu vou acrescentar, por exemplo, aqui um outro nó, por exemplo, um nó de desfoque. Então, eu vou apertar a tecla Tab e vou pegar aqui, por exemplo, um nó de blur, né? Desfoque. Então, ó, quando eu puxo esse outro nó para cá, e eu vou alterar aqui algum valor desse nó, então, por exemplo, eu vou clicar aqui 2 vezes, como eu mostrei para vocês, e vou alterar a quantidade de desfoque. Então, ó, o que aconteceu? A minha imagem agora está totalmente borrada, né? Bastante desfocada. Mas, como eu falei para vocês, eu consigo, através dessa arquitetura de nós, identificar se eu quero ligar ou desligar qualquer uma dessas propriedades. Então, por exemplo, se eu desligar a distorção de câmera, aqui, ó, apertar a letra D, o desfoque permanece, porque eu desliguei só a distorção de câmera, certo? Se eu desligar também o desfoque, ó, então a imagem volta a ser como era antes. Se eu simplesmente disser assim, não, eu quero manter o desfoque, mas eu quero desligar a distorção de câmera. Então, ó, aliás, eu quero ligar de volta a distorção de câmera, vou ligar, ó, e aí eu mantive desligado o desfoque. E aí eu digo, não, vou querer acrescentar mais alguma coisa. Por exemplo, eu vou deixar essa imagem preto e branco. Então, vou apertar aqui e vou puxar, por exemplo, um nó de saturação. Então, eu puxei esse nó para cá e vou, nesse caso aqui, ó, puxar o valor da saturação bem para baixo. Então, a imagem ficou preto e branco. Então, como vocês podem ver aqui, nesse rápido exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu consigo ligar ou desligar qualquer um desses nós. Eu posso deixar a imagem colorida ou preto e branco, se o nó estiver ligado. Eu posso ligar ou desligar o desfoque, né? E posso ligar ou desligar a distorção de lente. Então, nesse caso, a arquitetura de nós ela é muito bacana porque você consegue ligar ou desligar qualquer um dos efeitos ou funções que você tenha colocado a qualquer momento. E se você muda a ordem também, você também tem resultados diferentes. Então, a maioria desses programas profissionais, como eu mostrei para vocês aqui, né, como é o caso do próprio Nuke que eu estou mostrando agora, ou o Silhouette, certo? Ou o próprio Mocha na versão Pro, ele tem esse sistema de arquitetura de nós. Então eu mostrei aqui esse sistema rapidamente para vocês, para dar uma breve introdução para quando a gente for avançar para outras ferramentas um pouco mais complexas, vocês já tenham uma noção de como é que funciona essa arquitetura de nós. Agora bora lá para o nosso exercício de rotoscopia. Então, nesse caso, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Essa é mais uma imagem daquelas com câmera parada, que é essa que eu tinha citado para vocês. Só que o que é que eu fiz com essa imagem aqui? Ó? Eu fiz aquele processo, ó, de substituir, certo? Vocês vão poder verificar aqui, ó.
eu substituí essa imagem, ó, e aqui, ó, onde era uma imagem de uma estação, né, de metrô em Londres, eu troquei aqui, ó, para o Shopping 10. Tá aqui uma propagandazinha aqui do Fogão Potiguar e Papa Jerimum Restaurante. Então, nesse caso, como vocês estão vendo, eu substituí completamente. Só que tem mais um detalhe aqui, ó, nessa imagem, se vocês perceberem. Essas pessoas aqui, ó, elas passaram na frente da placa. Então, ó, se eu tivesse colocado isso aqui antes, ia dar para perceber. Mas o que aconteceu aqui mais à frente? Ó, vamos dar uma olhada. Eu já tinha substituído, eu já tinha colocado aqui o Shopping 10, Papa Jerimum e assim por diante, mas essa segunda pessoa que passou, ó, ela passou aqui, ó, na frente da placa sem problemas. Ou seja, apesar de que ela já estava no vídeo, eu consegui fazer com que ela passasse na frente das placas que eu acrescentei depois, e isso não foi um problema. Isso só foi possível porque foi que eu fiz, ó. Eu fiz a rotoscopia dela. Então, ó, vou clicar 2 vezes aqui para mostrar para vocês, ó. Então, ó, isso aqui, ó, é justamente a rotoscopia dessa pessoa que estava passando. Então, ó, como vocês estão vendo, eu consegui separar ela completamente do fundo. Posso trocar aqui para um outro canal para vocês visualizarem ainda melhor. Isso aqui, ó, é a máscara, né, que a gente chama de alfa, né, dessa pessoa que eu recortei aqui. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz esse recorte? Justamente para quê? Para que quando você tiver essa pessoa separada, né, digamos assim, eu vou clicar aqui 2 vezes para vocês poderem visualizar, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem essa imagem assim, ó, a gente acaba tendo a possibilidade de recortar essa pessoa e colocar à frente do que quiser, que foi justamente o que eu fiz ali, que eu coloquei à frente daquelas outras placas que eu já tinha acrescentado. Então vou pegar aqui um projeto do zero para a gente poder ver como é que isso acontece. Bem, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, essa técnica aqui vocês já conhecem, né? Essa técnica aqui é a técnica de substituir algum conteúdo, né, acrescentando então no lugar dele uma imagem que eu tenha gerado, por exemplo, lá no Photoshop. Então isso aqui, né, vocês já sabem bem como é que funciona, e a imagem original, ela era só isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa era a imagem original. Foi o que eu fiz, né, usando a técnica anterior. Eu substituí então, ó, aqueles adesivos originais, né, esses aqui, os originais, por esses aqui. O que é que vai ter de novo agora? O que vai ter de novo é o seguinte, eu vou mostrar aqui a imagem inteira para vocês. E aqui, ó, essa imagem eu ainda não fiz a rotoscopia. Então o que é que vai acontecer, ó? Vocês já devem estar percebendo aqui. A minha imagem, né, ela começa a ficar complicada, ó, porque quando as pessoas andam aqui, ó, elas passam por dentro dos adesivos que eu tinha colocado, ó, certo? Vocês vão ver aqui, ó, que as pessoas estão passando por dentro. Isso por quê? Porque na verdade as pessoas já estavam no vídeo. Essa propaganda, digamos assim, esse adesivo que eu coloquei depois, eu coloquei por cima. Então quando as pessoas passaram, deu para ver que eu coloquei por cima, certo? Então justamente para corrigir isso é que a gente precisa fazer a rotoscopia. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então primeiro eu vou separar essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que está aqui de verde. Mas como é que a gente faz isso aqui pelo After Effects, tá? Porque como eu falei para vocês, a gente pode fazer isso usando o Silhouette, fazer isso usando o Nuke ou algumas outras ferramentas um pouco mais complexas. Por que a gente está usando aqui no After Effects então? Porque essas ferramentas elas não são gratuitas. Mesmo o Nuke, que tem uma versão de aprendizado, essa versão de aprendizado ela tem um limite de tamanho de tela que você consegue trabalhar, certo? Então nesse caso aqui eu vou ainda até essa técnica aqui utilizar o After Effects, mas como eu falei para vocês, ainda que a gente vai avançando eu vou mostrando também alguns outros recursos. Então, para esse caso aqui, como eu falei, eu preciso recortar essa pessoa aqui que está de verde, porque senão, ó, ela vai passar, ó, por dentro da minha propaganda e eu não quero que isso aconteça. Então vou começar por ela. Mas para isso, como eu estava dizendo, eu preciso ver apenas qual é a parte da imagem onde está atrapalhando, né? Onde ele passa por cima, né? ou fica atrapalhando a parte da imagem que eu tinha completado. Porque para fazer rotoscopia, geralmente toma um pouco de tempo. Então você não vai querer aplicar rotoscopia num trecho de vídeo que não faça diferença. Então, por exemplo, depois que ele sair da frente da minha placa, eu não preciso mais recortar, porque ele não vai passar na frente da placa mais de qualquer forma, certo? Então, ó,
a partir desse trecho aqui, ó, certo? Vocês vão ver que ele caminha para o lado e não passa mais na frente da placa. Então, na verdade, eu vou precisar fazer aqui do início, quando ele já estava na frente, até chegar aqui em torno de pouco mais de 6 segundos. Pronto. Até aqui eu vou precisar fazer o recorte. Depois eu não preciso mais porque ele não vai mais aparecer na tela. Então, vou pegar meu vídeo original, vou duplicar esse vídeo, certo? Vou arrastar para cima de todo mundo, então quando eu colocar para cima de todo mundo vai dar para ver a propaganda original, mas não importa. Aí eu vou cortar esse vídeo aqui, ó. Para cortar esse vídeo aqui, você vai fazer o seguinte, tá? É só clicar aqui, ó, no finalzinho, ou então tem um atalho bem prático, tá? Que aperta a tecla Alt e aperta fecha colchete, tá? Quando você faz isso, ó, você vai cortar o trecho do vídeo apenas para esse pedaço aqui, tá? Então agora eu vou clicar 2 vezes. Pronto, quando eu clico 2 vezes, ele abre essa camada que eu tinha, essa imagem aqui separada, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora conseguir recortar ele. Para fazer isso, ó, é bem mais fácil do que vocês podem pensar. Eu vou utilizar um recurso do After Effects que a gente chama de Roto Brush, ou pincel de rotoscopia, certo? Então essa ferramenta ela é bem prática, eu posso pegar uma parte qualquer da imagem onde o meu personagem ele esteja bem visível, né? Então pode ser mais ou menos por aqui, não precisa ser no começo do vídeo, pode ser por aqui, por exemplo. E aí o que eu vou fazer, ó, usando essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta pincel, eu vou clicar e arrastar para passar para indicar aqui, ó, que é essa pessoa que eu quero recortar. Quando eu faço isso, ele faz uma pequena marcação. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Pronto. Eu posso inclusive trocar o percentual de transparência dessa imagem, deixando um pouco menos transparente ou um pouco mais transparente, tá? Eu tenho como regular isso também, ó. E posso até trocar a própria cor, mas nesse caso aqui o vermelho tá legal. Quando eu fiz a primeira passagem do pincel aqui, como vocês podem ver, não ficou perfeito, ó. Pegou um pouco mais do que eu queria e a imagem ficou meio com uns dentinhos aqui, tá? Não se preocupem muito com isso não. Eu vou passar aqui um pouco no outro braço também, certo? Na verdade, eu só preciso me preocupar com a parte da imagem que passa por cima da propaganda que eu tinha colocado. Então, nesse caso, tudo que ele pegou a mais, basta pressionar a tecla Alt e passar, ó, que ele vai removendo da imagem o que eu não quero, certo? Então, num primeiro momento, vocês vão se concentrar em tentar fazer um recorte o melhor possível aqui, ó, tá? Então, vou aproximar um pouquinho mais, ó. Então, segurando a tecla Alt para tirar, eu vou tirar essa sujeirinha que ficou aqui do lado de fora. Não precisa se preocupar tanto, às vezes, com detalhes muito pequenos, porque, como vocês vão ver, daí em diante ele começa a consertar a imagem, tá? Então, não é um problema para a gente. Nesse caso também, ó, eu posso passar normalmente para acrescentar, quando eu quero acrescentar alguma coisa, ou se pegar alguma coisa a mais do que eu queria, certo? A gente pode usar a ferramenta então para remover, né? Então segura a tecla Alt e remove algum trechinho aí, ó, que não deveria ter pego. Então, esse frame aqui, eu achei que está razoavelmente bem feito. Então, o que é que a gente vai fazer a mais aqui de configuração? A gente vai marcar essa caixinha aqui, ó, que é a caixinha do usar desfoque de movimento. Por que que essa caixinha aqui é importante, tá? E nesse caso aqui eu posso até tirar esse efeito aqui do Mocha que eu tinha colocado antes, tá? Eu vou deletar porque isso aqui foi uma camada que eu já tinha aplicado antes, o efeito de tracking. Mas não se preocupem com isso, o importante aqui é você marcar na caixinha do pincel de rotoscópio a opção do desfoque de movimento. Porque assim, quando o nosso recorte ele se movimentar um pouco mais rápido, ele vai conseguir calcular essa mudança de velocidade e também vai conseguir deixar a imagem perfeita, tá? Então vou usar o Alt aqui para remover mais um pedacinho da imagem aqui que apareceu, que não seria necessário. Pronto, o recorte agora está razoavelmente bem feito. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pedir para que ele analise o resto da imagem e tente ir mantendo esse recorte certinho. Então, para isso eu vou fazer assim. O ideal é que a gente avance frame a frame, pelo menos os primeiros frames, para a gente ver se está tudo funcionando direitinho. O atalho para isso é você utilizar as teclas Page Up para andar para frente ou Page Down para andar para trás, tá? Então, ó, eu vou andar mais um pouquinho aqui, ó, para verificar, ó, se o recorte está ficando legal, certo? Como vocês estão vendo, ó, o recorte está ficando bem interessante, ó, ele não se perdeu ainda, tá?
E aí, nesse caso, se eventualmente ele se perder um pouco, a gente vai lá e intervém. Por exemplo, ó, nesse caso, ó, na hora que cruzou uma pessoa com a outra, fez uma coisa que IA faz bastante, né? Ele se perdeu aqui com os dedos. Como eu falei para vocês, isso poderia ser um problema se eu tivesse alguma imagem aqui que essa parte do corpo dele passasse por cima, mas a minha propaganda está aqui em cima. Na verdade, só a parte verde é que vai interessar, tá? Então eu vou seguir assim mesmo. Passando aqui, ó. Você vê que ele já consertou nos outros frames, né? Ele já recuperou a mão aqui sem problema. E aí, como eu falei, eu vou seguindo aqui. Para a gente não ficar assim de um em um, eu posso tocar na minha barra de espaço e ver se ele consegue fazer tudo. É até mais rápido, ó. Ele já vai reconhecendo. E se eventualmente tiver alguma parte que ele se perdeu, não tem problema. A gente para, verifica qual foi essa parte que ele se perdeu e depois refaz, certo? Então, ó, tá fazendo isso aí, tranquilo. Ele já fez o trecho para frente e ele vai começar a fazer o trecho voltando, né, para verificar se tem mais alguma coisa para recortar. Vocês também conseguem acompanhar para essa barrinha aqui, ó. Ele já tinha feito o início e agora ele voltou para fazer outra parte que ele não tinha feito ainda, do recorte de imagem, né, do trecho de imagem específico que eu já tinha selecionado. Pronto, quando ele conseguiu concluir essa parte, ainda não está pronto. Agora a gente precisa clicar nesse botãozinho aqui, ó, chamado congelar, justamente para ele refinar o corte e separar essa parte da imagem totalmente do resto da imagem. Então vou clicar agora aqui em congelar. Pronto, ele concluiu o trabalho. Agora que ele concluiu o trabalho, a gente vai fazer assim, a gente vai voltar aqui, ó, na abazinha da nossa composição, e aí vocês vão perceber que o nosso amiguinho aqui de verde, ele já vai estar correto, ele já vai estar passando certinho em cima da propaganda, né? Passando na frente, melhor dizendo, sem atrapalhar, como se realmente a propaganda tivesse atrás dele, certo? Vocês vão ver aqui quando ele passar, ó, que vai funcionar direitinho. Ele já está funcionando, né? Ele já está passando aqui na frente da propaganda. Já esse outro personagem aqui, ele ainda não foi feito, né? Então, ó, vou dar um play aqui para vocês verem o que é que vai acontecer, ó. Esse aqui já está certinho, ó. A propaganda já está atrás dele, certo? A propaganda que a gente aplicou depois, né? Já está atrás dele sem problema. Mas para esse aqui você vai ver que não está feito ainda. Então, quando ele começar a se deslocar para lá, ó, vai acontecer uma coisa estranha. Ele vai passar por dentro, né, da propaganda, assim. Olha só. Ele passou por dentro da propaganda porque, por enquanto, a propaganda realmente está por cima. A gente precisa recortar ele e jogar ele por cima da propaganda, tá? Então, ó, vou mostrar aqui novamente para vocês, ó. O de verde já está certinho, ó. De verde já está certinho, passa na frente da propaganda tranquilo porque a gente já recortou. O outro, né, o de azul aqui, ó, ainda está passando por baixo, por dentro da propaganda. Então agora a gente vai corrigir ele. Como eu falei para vocês, não precisa fazer o vídeo inteiro. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o vídeo original, né, um desses vídeos originais, vou duplicar, vou mover ele para cima de todo mundo, vai ficar o vídeo normal, né, com a propaganda antiga. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar qual é a parte do vídeo onde ele passa por cima da propaganda que eu fiz, ó. Então vamos adiantar um pouquinho aqui. Vou adiantar. Opa, pronto, ó. Aqui, ó, a cabeça dele, ó, já vai começar a tocar aqui na propaganda. Então é a partir desse ponto que eu vou precisar fazer o recorte, ó. Então, como eu falei para vocês, ó, seleciona a camada, segura a tecla Alt e nesse caso eu vou clicar aqui em Abre Colchete. Por quê? Porque Alt mais Abre Colchete é para marcar o ponto de entrada do meu vídeo, né? Então marquei o ponto de entrada, vou adiantar agora o meu cursor. E aí, como vocês já sabem, ele iria passar na frente da propaganda. Ele vai passar, deixa eu ver até que ponto ele passaria na frente da propaganda. Pronto, a partir daqui, ó, ele já não atrapalha mais, porque a partir daqui ele já vai só seguir em frente. Então eu já posso cortar aqui, ó. Segurar a tecla Alt e agora sim fecha colchete. Então, eu tenho que fazer agora o recorte dele para esse trechinho aqui, ó, que é o trecho que, se eu deixar
o meu vídeo original, vocês vão ver que ele vai passar agora sim na frente da propaganda também, que eu já inseri depois. Então eu vou precisar recortar ele usando exatamente a mesma técnica. Então eu vou mostrar para vocês novamente, vocês vão ver que é bem simples. Ó. Eu clico 2 vezes, vai aparecer aqui ó, a minha camada separada. Eu vou apagar aqui esse efeito porque já tinha um outro efeito aplicado, né, que eu falei para vocês, que era o efeito de tracking, mas eu não preciso, eu só preciso fazer agora a rotoscopia. Então, estou com esse objeto aqui, ou melhor dizendo, né, com essa pessoa aqui, né, desculpem, com essa pessoa aqui do vídeo. E aí, ó, usando essa ferramenta, né, que é a ferramenta de pincel de rotoscópio, né, eu vou fazer exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. Eu clico e arrasto, né, para indicar para ele ó, qual é a região que eu quero separar. Nesse caso, como a cor da roupa dele não é como a outra, né, que tem aquele verde bem destacado, ele pegou outra parte da imagem que eu não queria. Eu vou voltar a clicar aqui na máscara para vocês visualizarem. Ó. Ele pegou bem a imagem que eu queria. Então eu seguro a tecla Alt e retiro as partes que eu não quero, né, porque eu só quero separar este cidadão aqui ó, do resto da imagem. Tá? Então tudo que não for ele aqui eu vou recortar. Eu tirei um pouco a mais ali, como vocês estão vendo. Ó. Então eu passo normal para voltar. Pronto. E uso a tecla Alt para refinar aqui, ó. Certo? Tranquilo, um pouquinho mais aqui eu acho. Não, aqui era só a dobra do macacão mesmo, então estava certo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Uso a tecla Alt para remover mesmo, então. Pronto. Aqui embaixo, ó, também embaixo da perna dele, como eu falei, eu até nem ia precisar porque não passa na frente da propaganda, mas eu seguro a tecla Alt e passo, ó. Pronto, ó. Ele remove também aquela parte. Vou dar uma olhadinha ali em cima também, porque parece que ficou parecendo que ele estava de chapéu, mas na verdade ele não está, é uma partezinha da escada aqui. Ó. Então também a tecla Alt e retiro. Pronto. Vou pegar de volta aqui um pouquinho do cabelo dele aqui. Mover um pouquinho daqui. Pronto. Não se incomodem, como eu falei, o recorte parecer um pouco grosseiro, porque quando você mandar usar o desfoque de movimento e depois que ele usar aquela opção de congelar, ele vai dar uma refinada na borda para ficar mais bem feito, certo? Então, por enquanto, para mim aqui, ó, tá suficiente. Como eu falei para vocês, eu vou dar um toquezinho aqui no Page Up e no Page Down depois, algumas vezes, ó, só para ver se esse recorte está ficando correto. Ó. E pelo que eu estou vendo, tá assim, ó, certo? Se acontecer, ó, como aconteceu agora, apareceu uma sujeirinha aqui, ó, segura a tecla Alt e remove, tá? Sem problema. Não tem problema não, dá para remover aqui tranquilo. Ó. Deu para ver que ficou faltando um pouquinho mais aqui da roupa dele, ó. Na verdade, tá? Opa, foi demais, ó. Como eu falei, a gente repete a mesma técnica, tá? Usar o Alt para tirar o que não precisa e deixa só o que realmente era da roupa dele, certo? Vou deixar aqui no detalhe, ó. Esse processo, tá? Ele é bom que você faça com paciência, né? Porque de fato, às vezes você precisa, ó, reforçar alguns frames, ó, para conseguir um resultado mais preciso. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima novamente para ver se essa parte aqui é do... Não, essa parte é da escada também. Então eu vou tirar também, ó, segurar Alt e tira. Certo, ok. Então vamos lá, vou seguir mais alguns frames aqui para ver se está tudo certo. Ó, faltou de novo um pouquinho aqui, ó. Esse aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, como não é tão fácil quanto aquela roupa que era verde-limão, esse aqui a gente precisa fazer mais retoques, né, para conseguir um bom resultado. Segura o Alt e remove. Pronto. Então, como eu falei, faz alguns frames, verifica se está tudo ficando direitinho. Pronto. Se tiver ficando direitinho, como eu falei, a gente vai deixando, eu vou só passando aqui para ver se está tudo certo. Se chegar algum frame que precisar de correção, eu vou lá e faço aquela correção, né? Eu passo a tecla Alt para remover, né? Junto com o pincel, caso tenha pego alguma coisa que não deveria. E se alguma coisa ficar faltando, eu simplesmente passo o pincel sem precisar apertar a tecla Alt, tá? Ó,
Aqui, ó, não tem problema que ele tenha desaparecido um pouco, porque não tem nada de errado não, é só que ele está passando atrás do colega. O programa até conseguiu reconhecer, né, que ele está passando atrás do colega e funcionou direitinho, então pode deixar aí que está perfeito, ó, certo? Ok. Aqui também não é um problema, é um cone que esse outro funcionário estava trazendo. Certo? O recorte funcionou bem, muito bem. Ó, aqui faltou um pouquinho de nada, ó. Vocês viram ali, ó? É só uma passadinha para acrescentar. Opa, foi demais aqui, ó. Aí eu tiro o que foi exagero. Pronto. Segue. Pronto, é porque já tinha acabado a parte que ele estava em cima da propaganda, por isso que mudou de cor ali, ó. Então, pelo que eu vi aqui, ó, ficou todo certinho. Então, o que é que eu posso fazer? Já posso clicar para congelar, que é para ele refinar esse recorte. Pronto, perfeito, terminou. Volto aqui na minha composição, que agora deve estar pronta, né? Porque os dois funcionários aqui já foram recortados, ó. Então, ó, como eu falei para vocês, ó, eu tinha utilizado aquela técnica para recortar. Vou só recolher aqui as camadinhas, tá? Para ficar mais bonitinho para vocês verem. Pronto, ó. Então, ó, eu vou mostrar para vocês então como é que ficou o resultado final aqui, tá? Ó. Então, como vocês vão poder ver, ó, mesmo eu tendo aplicado essas propagandas aqui depois, né, assim, por cima da imagem, como eu recortei aqui eles dois, né, e coloquei eles por cima da propaganda, agora vai parecer, ó, que a propaganda estava lá, certo? Porque eles vão passar na frente e não vai acontecer, ó, de vazar. Agora ele vai passar na frente da propaganda, olha só que legal. Viram que aquilo que estava acontecendo, que parecia que ele estava sumindo embaixo, não acontece mais. Agora ele passa certinho em cima, conta com o colega que também passa um pelo outro, ó. Tudo certo. Então a nossa rotoscopia funcionou perfeitamente, tá? Deixando mais um tempinho aqui só para ele carregar aqui um preview para vocês verem em tempo real. Pronto, agora sim. Pronto, então, ó, para a gente ter uma visão completa do que aconteceu aqui, ó. Inicialmente, a imagem ela era só assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Inicialmente, essa era a imagem original, né? Essa é a imagem original, como vocês podem ver, tinha aqui os dois funcionários e a propaganda era essa, né? Aliás, a empresa, né, era essa. Então, o que eu fiz, como vocês já viram, na aula anterior, usando aquela técnica da aula anterior, eu acrescentei as propagandas aqui, certo? Então, ó, eu acrescentei essa propaganda. Só que o que aconteceu? Ó, quando eu acrescentei a propaganda, como os personagens, né, esses funcionários, eles estavam já no vídeo e essa propaganda foi colocada por cima do vídeo, então o que aconteceu? Quando eles passavam na frente da propaganda, ó, dava para ver que a propaganda foi colocada por cima, né? E aí eles literalmente assim acabavam entregando o que foi que eu fiz aqui, né? Porque eles passavam no vídeo, né? E a propaganda estava por cima e aí dava para ver claramente isso acontecendo. Então depois disso, o que foi que eu fiz? Eu separei, né? Vou até mostrar aqui para vocês aqui no detalhe, né? Ó, separei só o funcionário de verde, ó. Separei só ele para poder colocar ele por cima da propaganda que eu tinha colocado. E também separei depois o personagem de azul, né? E aí quando eu separei também o personagem de azul, como vocês podem ver, ó, aí agora está todos os dois recortados e por isso, ó, como está todos os dois recortados, quando a gente coloca a nossa propaganda e mais o vídeo original, ó, eles ficam por cima do vídeo como deveria ser, certo? Então agora está tudo pronto como deveria ser desde sempre aqui, ó, tá? Mais uma vez aqui para vocês conferirem aqui o resultado final. Colaboradores do aeroporto trabalhando ao lado da escada de embarque. Viram como a rotoscopia evoluiu? Aquilo que era um trabalho manual demorado, hoje pode ser feito com muito mais agilidade e precisão. Dominar o roto é essencial para fazer composições limpas e aplicar efeitos em áreas específicas do vídeo. Agora que você domina essa técnica,
vai poder isolar personagens, objetos e soltar a criatividade sem medo. Na próxima aula, vamos explorar outra técnica impressionante, o Camera Mapping. Obrigado pela companhia e até a próxima. Apresentação, roteiro e efeitos visuais, Aderbal Andrade. Montagem, edição e acessibilidade, Ana Roberta Andrade. Intérprete de Libras, Normando Cabral. A tela de apoio é exibida novamente. Realização: uma animação revela logo da A3D Video Creator, finalizando o vídeo.